Nós entramos no mês do Setembro Amarelo. Augusto Cury uma vez disse que ninguém pode te machucar mais do que você mesmo. E ele estava se referindo ao processo de que nós mesmos somos os nossos maiores vilões, inimigos e nossos maiores causadores de dores. Porque tudo começa com uma ideia, com um pensamento. E uma ideia e um pensamento, ele é como um vírus. Ele se instala, ele começa a se espalhar de maneira lenta, e aos poucos ele vai aumentando, até que ele toma conta de tudo. Quer que eu dê um exemplo mais fácil? Pandemia do coronavírus. Começou em alguns pontos, algo isolado, algo local, e de repente foi se espalhando, se tornou uma pandemia global. O Setembro Amarelo, ele é o mês de prevenção à vida e à saúde mental. Eu vou usar a palavra prevenção à vida e não prevenção ao fim da vida, porque a gente tem que prevenir antes que aconteça o fim. Então, e eu não quero usar o termo em específico que é utilizado no mês de setembro, porque eu não quero trazer mais energia ruim do que já o próprio assunto pode trazer. Porque falar sobre o Setembro Amarelo é entender que, atualmente, o maior número de pessoas que tiram e põem fim à própria vida são jovens. E uma grande maioria, jovens LGBTs. E aí, se você fizer um recorte um pouquinho menor, ou melhor, são jovens trans LGBTs. Infelizmente, nós vivemos uma sociedade que não vê, mas que julga e subjuga demais a juventude. É uma cobrança e um excesso de expectativas sobre os jovens que fazem com que se crie crises de ansiedade, crises de autoaceitação, cria-se problemas de confiança, cria-se dificuldade de se aceitar. Por quê? São muitos de todos os lados, famílias, escolas, religião e sociedade num todo, julgando e jogando coisas que o jovem precisa fazer. Porque você precisa estudar, porque você precisa fazer faculdade, porque você precisa arrumar um emprego, porque você precisa ter um carro, porque você precisa casar, porque você precisa ter filhos, porque você precisa ter uma casa. Porque a sociedade diz que ter isso é ter sucesso, é ser bem-sucedido, é ter uma vida plena. Mas a sociedade se esquece de que vocês estão falando de jovens de 18 a 24 anos que muitas das vezes não sabem nem entender quem eles mesmos são, porque não tiveram amparo nem familiar nem psicológico desde a adolescência para se descobrir, para se entender enquanto humano. Porque aqui o ponto é: muito do que se teve de criar a campanha do Setembro Amarelo foi por conta de o excesso em demasia de fim da própria vida entre jovens. Não foi algo que
acharam que era legal uma campanha e criou. Não. Começaram a entender um número aumentando. Então pararam e viram. Opa, pera. Precisamos fazer alguma coisa. E aí criaram campanhas, órgãos públicos, políticas públicas, apoios sociais e psicológicos ao redor do mundo inteiro para conseguir controlar um pouco isso. Mas, honestamente, não sei se resolveu. Não sei se vem resolvendo. Porque o número não é dos mais baixos e não vê um algo que, ok, diminuiu de uma maneira tão considerável assim do que era se esperado. Principalmente de uns anos para cá, com um processo de tentar se aceitar mais em questões de sexualidade, esse número voltou a crescer novamente. E aí você pega excessos de casos que dizem ser isolados, mas que são rotineiros, de jovens que são abusados, de jovens expulsos de casa, de jovens expulsos de ambientes religiosos, de jovens que sofrem agressão por conta da própria família, por conta de uma série de coisas que o jovem não teve apoio de ninguém. E muitas das vezes esse jovem não é no seio familiar que consegue ajuda, acolhimento e suporte. Eu conheço pessoas próximas a mim que passaram por depressões e crises de ansiedade e mais um monte de coisa e não foi dentro de casa que conseguiu amparo. Porque muitas das vezes, para os pais, era frescura, era. Ah, mas isso é coisa de jovem, esses adolescentes têm merda na cabeça. Ah, esse povo nem tem preocupação direito e já tá surtando. São frases terríveis que menospreza e despreza tudo o que o jovem tá sentindo. A sociedade parece não querer enxergar o problema que ela mesma criou. Porque criou-se muita coisa. Eu poderia ficar aqui falando por horas de coisas que levaram a esses processos de crises de ansiedade. Desde coisas de educação, internet, excessos de produções industriais, do ter, comprar infinitamente. E aí a gente para e fala sobre um mês onde as pessoas muitas vezes usam de marketing e usa para fazer engajamento e não entende a importância real da campanha do Setembro Amarelo. Muitas vezes o jovem tá ali pedindo socorro, gritando de uma maneira descancarada e as pessoas em volta estão ignorando. Não façam isso. Não sejam cúmplices e culpados por isso. Porque todas as vezes que um pai, uma mãe, um amigo, um familiar, alguém que é próximo a esse jovem socialmente, seja um professor, um membro do cunho religioso, alguém do trabalho, que simplesmente tapa os olhos e finge não estar vendo, se tornam todos cúmplices de quando esse jovem põe fim à própria vida. Porque é muito fácil culpar a própria pessoa quando ela esteve lá sentindo a maior dor da vida dela sozinha. Ninguém estendeu uma mão, um dedo. Ninguém disse uma palavra de afeto para conseguir fazer com que ela se sentisse menos pior
do que ela estava se sentindo. Pensem sobre isso. Pensem sobre quantas pessoas ao redor de vocês muitas vezes a gente ignora ou deixa para amanhã e acaba não dando tempo para o amanhã. Quando um amigo às vezes disser que precisa te ligar para conversar com você, ligue, faça um esforço, dê um pouco de atenção. Se não é uma pessoa principalmente que fala com você frequentemente, dê atenção. Pode ser que aquela pessoa viu em você abrigo, viu em você um porto seguro. Não deixe essa oportunidade passar. Pode ser tarde demais quando você for parar para pensar. Muitas vezes era só um abraço que a pessoa precisava. Muitas vezes ela só queria ser ouvida. Muitas vezes ela só queria ser amada. Muitas vezes ela só queria alguém ali do lado dela, mesmo que em silêncio, para ela não se sentir sozinha. Tudo isso, para muita gente que eu estou falando, pode ser exagero, pode ser fanatismo, sensacionalismo ou caralho a quatro. Mas não, eu já vivenciei pessoas bem perto que muitas vezes, se não fosse inclusive eu estar ali, mesmo que por mensagem ou por áudios ou até por uma ligação, oferecendo um suporte, talvez hoje elas não estariam mais aqui. Então, não deixem que este mês passe em branco. E não deixe que essa campanha só exista nos dias de setembro. Fique atento e alerta o ano todo. As pessoas não têm problemas só no mês de setembro. Elas têm problemas todos os dias. Cabe você escolher se vai ser um ponto de suporte ou não.